noite aos telespectadores da Rede TV. Começa agora a Sabatina Eleições 2022, aqui pelo Sistema Gurgert de Comunicação, trazendo essa importante oportunidade para que você faça a sua escolha em segundo turno das eleições. Começaremos entrevistando os candidatos a governo do estado para agora o segundo turno. Hoje, quinta-feira, entrevistaremos o candidato Marcos Rogério, do PL, que já está por aqui com a gente. E antes de dar boa noite ao candidato e também de iniciarmos as perguntas, boa noite, Léo Ladeia, que me acompanha. Boa noite, minha querida Janaína Brito. É uma honra estar aqui com você e é uma satisfação muito grande estar falando para o telespectador do estado de Rondônia. Uma sabatina é a oportunidade que nós damos aos candidatos para, em tempo muito maior, falarem a respeito das suas propostas, dirimir de dúvidas, enfim, qualificar o voto daquele que, dentro de pouco tempo, vai decidir os destinos do nosso estado. Nós estamos no segundo turno, 2 candidatos estão aqui agora e a gente vai, já a partir de agora, receber o candidato Marcos Rogério. Janaína, contigo, né? Boa noite, candidato, que fala com a gente via Skype, direto de Brasília. Muito boa noite a você, Janaína Brito, boa noite ao Léo Ladeia, boa noite ao telespectador, que é sempre um canal de prestígio. Um prazer muito grande abrir essa sabatina com os candidatos ao governo do estado de Rondônia. Prazer poder falar com você. Candidato, como que o senhor avalia o primeiro turno das eleições? E qual a expectativa para esse segundo turno a nível Brasil e também para o estado de Rondônia? Olha, a avaliação é muito positiva, né? Eu cheguei no segundo turno com mais de 315 mil votos, praticamente empatado com o atual governador, com toda a máquina trabalhando, com prefeituras da capital e do interior, todas empenhadas na campanha dele, e chegar ao segundo turno uma diferença aí de menos de 2 pontos percentuais, para mim foi uma grande vitória. Além disso, elegemos o senador da República, elegemos Jaime Bagatoli, o nosso senador, elegemos diretamente 2 deputados federais e o nosso jurídico entende que nós vamos ter 3 deputados federais eleitos na nossa nominata, em razão de uma retotalização, 3 deputados estaduais da nossa coligação, enfim, foi uma grande vitória. Então, eu quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus por esse fato extraordinário. Eu não posso tributar a nenhuma outra força, a nenhuma outra estrutura isso. É a ação de Deus mesmo. Nós lutamos contra a máquina, nós lutamos contra o sistema, nós lutamos contra um império. Foi uma luta de Davi contra Golias. E chegamos no segundo turno, graças à ação de Deus, graças ao povo do estado de Rondônia, a quem eu agradeço de coração. Nós visitamos 4 cantos do estado de Rondônia. Eu tive a oportunidade, além de visitar os municípios, dialogando com as pessoas, com o setor produtivo, com os segmentos, eu também fui nos distritos do estado de Rondônia. Visitei distritos que normalmente candidatos a governador não visitam, mas eu visitei porque lá tem gente, lá tem problemas e lá precisa chegar governo. Estive no Baixo Madeira, lá em Calama, estive lá em São Carlos, Cujubim Grande, visitei União Bandeirantes, a Ponta do Abunã, no interior de Rondônia também, da mesma forma, enfim. Então, a palavra aqui, Janaína, Léo, a palavra é de gratidão. Não tem outra palavra para a gente poder expressar nesse momento que não seja gratidão. Eu tive mais de 315 mil votos, o Bagatoli mais de 290 mil votos. Então, obrigado. E agora é pedir àqueles que votaram no primeiro turno, no Marcos Rogério, que possa, além de votar, buscar mais um. 60% da população de Rondônia, 60% dos eleitores de Rondônia foram para a urna dizendo que queria mudança. E essa mudança, nesse momento, é o Marcos Rogério, governador, ao lado da doutora Flávia, nossa vice. Candidato, eu queria, antes de conversarmos aqui diretamente, queria dizer da satisfação que é vê-lo aqui na sua antiga casa. É um prazer recebê-lo aqui, sinta-se em casa. E eu lhe encaminho uma pergunta aqui que tem a ver com o momento que vocês estão vivendo, os dois. O seu adversário e o senhor estão juntos com a mesma bandeira, a bandeira do bolsonarismo. Isso não confunde um pouco a cabeça do eleitor, que vai ter apenas
a questão do número e do nome para definir, porque os dois defendem o mesmo caminho? Olha, Léo, eu fico muito tranquilo para responder essa pergunta. Primeiro, prazer poder estar na casa onde eu, durante muitos anos, tive a oportunidade, né, de trabalhar e de fazer. Eu gosto do jornalismo, sou apaixonado pelo jornalismo. Essa questão do Bolsonaro, né, assim, as pessoas, tem muita gente que fica preocupada. Quem fica mais preocupado com isso é o adversário, que fica o tempo todo tentando arrumar argumentos para poder mostrar, ah, não, eu sou Bolsonaro, aquele é Bolsonaro. Olha, né, o Rondônia e o Brasil já conhecem o alinhamento do Marcos Rogério com o Bolsonaro, o que eu fiz por ele, o que eu fiz pelo Brasil, né? Não foi pelo Bolsonaro apenas, foi para o Brasil. A defesa que fiz naquela CPI foi a defesa, né, do Brasil, dos brasileiros, né? E a defesa de um presidente decente, honesto, trabalhador, que estava sendo atacado impiedosamente por pessoas do mal. Então, isso está muito claro, né? Agora, é claro que o atual governador, né, é bom que ele vote no Bolsonaro, que ele peça voto para o Bolsonaro, né, e que faça diferente do que ele fez ao longo do tempo, ao longo do governo. Porque enquanto eu estava defendendo, né, o presidente Bolsonaro numa CPI, né, dos ataques, inclusive de governadores, né, o atual governador estava associado ao governador de São Paulo, ao Dória. Se alinhou a pauta do Dória no fechamento dos comércios, no fechamento das igrejas, desempregando as pessoas, sacrificando as empresas, né? Então, aqui são perfis totalmente diferentes. E outro aspecto, né? O Bolsonaro é o nosso candidato a presidente da República, nós vamos reeleger o presidente Bolsonaro para governar o Brasil. Agora, o Bolsonaro vai ser presidente da República, vai governar no Palácio do Planalto. Quem vai governar Rondônia a partir do ano que vem é o governador eleito. Então, é bom que se diga, quem vai estar no Palácio governando é o governador eleito. Na eleição passada, o atual governo contou com o apoio do Bolsonaro. O que ele fez com esse apoio? Nós temos a pior saúde do estado de Rondônia, desestruturado, os pacientes, né, morrendo sem atendimento, outros sendo humilhados no corredor do João Paulo II. O fato dele ter sido, né, eleito lá atrás com o apoio do Bolsonaro e tendo acesso ao Bolsonaro, não fez dele um governador competente, que fizesse uma gestão com planejamento, com foco no resultado, com foco nas pessoas. Então, o que está em jogo aqui não é o fato de quem tem apoio do Bolsonaro ou não tem. Eu já tenho o presidente no meu palanque, né, através do partido, através do 22, que é o mesmo, através do meu alinhamento com o presidente Bolsonaro. Mas não é isso que faz a diferença. O que vai fazer a diferença lá na frente é um governador preparado ou um governador despreparado. Um governador que chama para si a responsabilidade de governar, de liderar o estado de Rondônia, ou um governador que fica escondido, em quarentena o tempo todo. Então, assim, o que nós vamos debater a partir de agora, Léo, não é a pessoa do governador, é a gestão dele, o que ele fez. Porque as pessoas, quando precisam de saúde, não é o governador que recebe essas pessoas, é a administração dele, né? São os hospitais, são as equipes que ele coloca à disposição para servir. Quando precisa da segurança pública, é a gestão dele na segurança pública que é a resposta que a população precisa. Então, assim, eu estou muito tranquilo, vou dialogar com a população, apresentando propostas de como enfrentar e resolver os problemas de Rondônia. Candidato, o senhor está agora como senador em Brasília. Nesse exato momento, hoje, o senhor está em Brasília e eu queria voltar àquela primeira pergunta da Janaína. Como é que o senhor avalia que será esse segundo turno para Bolsonaro e seu opositor Lula? Os acordos já estão sendo arrumados. Como é que o senhor está vendo isso aí? Porque Brasília é fervilha e a gente fica daqui, não vou perder essa oportunidade de saber como é que está esse momento aí. Olha, eu vim a Brasília, né, estou aqui em Brasília, estive ontem, hoje também. Estive ontem com o presidente Bolsonaro, junto com o Bagato, o nosso senador. Elegemos, né, o senador da República por Rondônia, alguém que defende o presidente Bolsonaro. Eu indo para o Estado, o Bagato ele vai estar aqui ao lado do presidente, ajudando o presidente, aliás, os senadores de Rondônia, ajudando o presidente Bolsonaro. Mas o foco agora, além da nossa eleição em Rondônia, é a eleição presidencial. E ontem o apelo que nós fizemos lá com todos os senadores eleitos, com os atuais parceiros do presidente, é que todos continuem mobilizados pedindo voto. Em Rondônia nós tivemos, né, uma eleição onde o Bolsonaro foi majoritariamente vitorioso, nós tivemos quase 65% dos votos para o presidente Bolsonaro. Eu creio que nós podemos ampliar nesse segundo turno a margem para o presidente Bolsonaro. Eu acho que isso vai acontecer em Rondônia, vai acontecer em Minas Gerais, vai acontecer em São Paulo, vai acontecer no Distrito Federal e no Brasil inteiro. Você tinha vários candidatos aí disputando a terceira via na eleição presidencial, e com esses nomes fora,
Eu acho que a tendência desses votos que queria votar nesses outros candidatos é apostar no presidente Bolsonaro. Então, no Brasil, nós não temos duas opções. É uma opção. É Bolsonaro, presidente, e Marcos Rogério, governador do estado de Rondônia. Candidato, no primeiro turno, o atual governo recebeu críticas ácidas sobre a sua gestão na saúde. Mas o que estranhamente aconteceu é que o titular da pasta do atual governo foi um dos deputados federais mais votados, uma expressão de votos com mais de 85 mil. Na sua opinião, os críticos estão errados ou a população que o elegeu com tamanho score? Não, a população está corretíssima. A população soube separar o joio do trigo. Quem governa é o governador. A responsabilidade é do governador. Se a segurança pública vai bem, méritos do governador. Se vai mal, culpa do governador. Se a saúde vai bem, méritos do governador. Se vai mal, culpa do governador. O eleitor de Rondônia soube separar. O doutor Fernando é uma pessoa boa. Gosto dele, acho que vai ser um bom deputado federal, vai ser um grande parlamentar. Agora, o povo de Rondônia sabe que quem governa, todo o planejamento, toda a ação orçamentária, ela parte do Palácio do Governo. É de lá que saem as decisões, de acertos ou de erros. Então, essa culpa não pode ser terceirizada. Infeliz o governante que, quando a coisa vai bem, ele diz que é mérito dele. Quando a coisa vai mal, aí ele diz que a culpa é do secretário. Então, eu acho que essa vitória aí mostra que o Rondônia tem maturidade, sabe separar. Uma boa pessoa, sem um governante que dê condições e priorize a saúde, não vai conseguir fazer milagre lá dentro. Eu continuo ainda na questão da saúde, candidato, e eu lhe perguntaria o seguinte: o senhor prometeu durante a campanha, no primeiro turno, que irá decretar uma emergência na saúde no estado de Rondônia. Eu queria saber se depois desse resultado com o atual deputado eleito, Fernando Máximo, o senhor vai rever essa posição ou continua com essa sua ideia de fazer realmente um approach na questão da saúde, decretando a emergência? Léo Ladei, eu queria que você perguntasse isso aí para os pacientes que estão na fila da regulação do Hospital João Paulo, de Mas eu não posso. Veja bem, tem que fazer essa pergunta. Eu não tô te criticando, estou fazendo uma provocação para quem está nos assistindo. Tem que fazer essa pergunta para quem está na fila da regulação. Os milhares de rondonienses que não conseguem uma cirurgia eletiva, nem cirurgia cardíaca o Estado está fazendo. Cirurgia ortopédica paralisada, cirurgias eletivas, vesícula, hérnia e outras mais, o Estado paralisou por falta de anestésico. Nós temos milhares de rondonienses sem fazer uma cirurgia eletiva. Temos mais de 200 mil rondonienses, Léo, sem conseguir um exame, uma consulta no Estado, todos na fila da regulação. Pessoas que precisam de uma cirurgia ortopédica, há 2 anos esperando por uma cirurgia ortopédica. A pergunta é, Marcos Rogério, você vai deixar de adotar uma medida mais drástica, né, porque houve um resultado eleitoral que deu a vitória para o ex-secretário? A questão não é essa. A questão são as pessoas que estão sofrendo. Então, sim, eu vou manter a minha posição de decretar a emergência em saúde, adotar o programa Saúde Já, que está no nosso plano de governo, fazer um grande chamamento a toda a rede de saúde do Estado, dos municípios, rede privada, aonde tiver leitos disponíveis, centros cirúrgicos disponíveis, conveniar, Hospital do Amor, Santa Marcelina, rede privada, para uma força-tarefa, para a gente poder acabar com essa fila enorme da regulação, especialmente no campo das cirurgias. E tem cirurgias urgentes esperando nessa fila. Então, por essas pessoas que estão sofrendo sem atendimento, eu vou manter a decretação da emergência em saúde e vamos dar uma resposta efetiva. Quem está sofrendo não pode ficar para trás. No governo Marcos Rogério, prioridade é cuidar de quem sofre. Obrigada, candidato, pela sua resposta. Léo, vamos fazer um intervalo. Intervalo. Nosso primeiro intervalo. Fechando o primeiro bloco. Isso, fechando nosso primeiro bloco. Antes, agradecer aqui aos apoios Rondocap, Água Mineral Mina Linda, Vinil Arte Comunicação, Visão Materiais Elétricos e Viane Móveis e Estofados. Essa é a sabatina das eleições 2022 e a gente volta já.